Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a apostila número 7. Nessa apostila nós vamos trabalhar a ideia de violência. Ela vai ter uma estrutura muito parecida com a apostila anterior, que trabalhou as questões da globalização, então trabalhando uma série de ideias diluídas dentro da sociedade. Essa apostila também vai trabalhar a violência nessa perspectiva. Mas ela vai iniciar trabalhando a questão de como ocorreu a relação entre violência e Estado moderno, né? Como que se deu isso historicamente. O Estado moderno ele vai ser uma estrutura que vai estar dentro de uma transição do regime feudalista ao capitalismo. E um autor que discorreu de uma forma bem extensa sobre a questão do Estado moderno e como a questão do surgimento do Estado moderno é o Max Weber. Então, para o Max Weber, o Estado é a instituição que vai deter o monopólio jurídico-político, mas também vai deter o monopólio do uso da força legítima, ou seja, o Estado é a instituição que vai poder, quando necessário, fazer o uso da violência. Dentro desse contexto, o Estado também vai ser o responsável pela elaboração das normas, né? Essas normas que vão determinar que tipo de conduta que nós vamos ter. Então, essas normas elas são muitas vezes construídas através das leis que nós seguimos e as leis que dizem o que nós devemos e o que nós não devemos fazer dentro de uma sociedade. E muitas vezes, quando nós temos um comportamento inapropriado dentro da sociedade, e quando simplesmente a norma ela não é suficiente, aí cabe ao Estado de fazer a utilização da força, de utilizar a violência. Vou dar um exemplo, quando a polícia militar utiliza a força para conter uma manifestação, né, ou para dispersar uma manifestação. Então, o Estado sempre ressaltar isso na estrutura weberiana, instituição que detém um monopólio legítimo do uso da força ou do uso da violência, tá? É o Estado que vai determinar as condutas permitidas e proibidas, né? O Estado é a instituição responsável por impedir ou reprimir as formas ilegais ou ilegítimas de violência. Vou dar um exemplo. Uma briga entre torcedores é uma forma ilegítima de violência. Eu agredir uma pessoa é uma forma ilegítima e ilegal de violência. Tá? A única instituição que vai deter o direito de utilizar a força e a violência é o Estado. Aí nós vamos ter um outro autor chamado Norbert Elias. E ele vai partir de uma perspectiva de analisar o momento que o Estado passa a ser a instituição detentora do monopólio da violência. Tá? Ele vai afirmar que a partir do momento que o Estado ele passa a deter esse monopólio, os números da violência, os índices de violência, eles vão cair de uma forma bem significativa na sociedade ocidental. Então, vejam, como que isso vai se dar? Ao concentrar a força, o Estado impedia que as pessoas recorressem à violência como um modo de resolver os seus problemas pessoais. Ou seja, se antes do surgimento do Estado moderno eu tivesse um problema, eu poderia resolver como eu bem entendesse, agora não, agora eu não posso mais fazer isso. Agora quem vai tomar o meu partido, que vai resolver o meu determinado problema, é o Estado. Né? Se alguém, por exemplo, danificar a minha propriedade privada, eu não posso ir agredir essa pessoa. Por quê? Porque isso vai ser o uso ilegítimo da violência. Quem é o responsável por resolver isso para mim agora é o Estado. Né? Então, veja,
Você sai de um período no qual o indivíduo ele podia resolver os seus problemas. Agora é o Estado que vai defender. Ou seja, ele depende do Estado. Tem um autor chamado Thomas Hobbes, que nós vamos ver mais na sequência, mas ele trabalha numa perspectiva muito parecida com essa que o Norbert Elias ressalta, né? Ele é um autor anterior ao Elias, né? Mas o Hobbes ele parte de um princípio no qual homens viviam livres, podiam fazer o que bem entendessem, mas só que eles não tinham segurança, né? Os homens temiam os próprios homens. O que eles vão fazer? Eles vão se juntar e vão formar um acordo e dar poder a um governante. Esse governante ele vai poder garantir a segurança de todos os indivíduos, só que ele vai poder utilizar todos os meios possíveis para garantir essa segurança, né? Inclusive a violência, inclusive o uso da força. Então, essa visão do Hobbes, ela vai poder ser analisada numa perspectiva do Elias, né? Porque para o Norbert Elias isso acaba sendo positivo. A partir do momento que você tem só uma instituição que detém o poder, você consegue estabelecer o que é permitido e o que não é permitido. Ou seja, agora as pessoas não podem resolver as coisas como elas bem entendem, elas têm que recorrer ao Estado. Tá? Então o Estado ele vai deter esse poder judiciário, que vai ser o quê? Um Estado de direito. O que é o Estado de direito? É onde eu estou inserido como indivíduo e eu tenho direitos dentro desse Estado. É óbvio que eu também vou ter deveres, mas é o Estado que vai garantir o meu bem-estar. Não sou mais eu. Né? Eu não vou precisar me defender. Não é mais uma sociedade de olho por olho, dente por dente. Agora é uma sociedade com regras estabelecidas pelo Estado e caso essas regras não sejam cumpridas, o Estado ele pode recorrer ao uso da força. Então, o fato dos indivíduos eles refrearem os seus impulsos, as suas emoções, eles desenvolverem uma aprendizagem de autocontrole, o Norbert Elias ele vai definir isso num conceito chamado de processo civilizatório. Ou seja, eu vou me transformar num indivíduo civilizado. Num indivíduo que sai de um ponto no qual poderia fazer tudo o que quisesse, que poderia resolver as coisas como bem entendesse, inclusive utilizando a força, para um indivíduo que ao longo do tempo, né, isso é um processo histórico que o Elias descreve, vai refrear isso, ele vai se tornar menos violento. No comecinho da apostila, nós estamos trabalhando, fazer uma ressalva, essa aulinha aqui de hoje está relacionada à página 4 até a 8 da apostila 7. Então, já no início da apostila vai ter um pequeno textinho, um excerto de um texto que vai estar trabalhando o quê? Que nós nunca vivemos numa sociedade tão segura como agora. Então, nós passamos por um processo civilizador. Por quê? Porque se você pegar a Idade Média, lá não haviam instituições punitivas, né, que impedissem atrocidades. Então, todo tipo de barbaridade acontecia nesse período. E não havia uma instituição que determinasse a conduta que os indivíduos deveriam seguir. Né? Isso só vai se dar com o surgimento do Estado moderno. Então, a pacificação da sociedade ela foi possível após a centralização política com a formação dos Estados nacionais modernos. Esses Estados, eles vão ser as instituições detentoras do uso da violência, do monopólio da força. Quando se fala de monopólio, você está falando de uma instituição, de um grupo que detém algo. No caso aqui da nossa aula, é a violência. E aí, nós fechamos esse momento trabalhando o conceito de violência que é apresentado. Né? Então, é um emprego da força física sem legitimidade. Isso vai ser caracterizado como violência. Então,
Se não está dentro daquilo que é permitido pelo Estado, vai ser ilegítimo. Então, quando eu acabo agredindo alguém, eu estou cometendo um ato de violência, né? Porque eu estou usando a força de uma maneira ilegítima. A partir da próxima aula, nós vamos trabalhar a questão de como que a violência, né, principalmente a violência urbana, vai se dar em especial no Brasil. Ela vai partir de um princípio de uma questão da segregação socioespacial, que é um dos motivos que geram a violência urbana. Então, façam a leitura dessas páginas da apostila. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem mensagens na Agenda Edu. Beleza, galera? Obrigado pela atenção. Até a próxima.